Queridos, nós estamos falando um pouquinho sobre a vida de Salomão e eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7. Aqui é o texto que a gente tem usado todos estes dias, que é a chave é o ponto de partida para nós aqui. Nós já estamos há alguns dias falando sobre a vida de Salomão, e esta é a terceira ministração sobre a vida dele, nós estamos encerrando hoje. Nós colocamos um título aí, do auge ao caos, né, da vida de Salomão. E nós, então, estamos ministrando isso há alguns dias, essa última ministração. Nós vamos falar um pouquinho com ênfase a parte do caos da vida de Salomão, a causa, os efeitos e tudo mais. Mas a gente sabe que a gente estava no período de férias e alguns também não estavam nas outras ministrações. E eu quero dizer para você que nós temos essas ministrações, graças a Deus, nós temos elas no YouTube. Não é isso? Nós temos o nosso canal lá, é Adonai Shalom Dourados. Você pode procurar lá e vai ter. Talvez tenha a imagem, alguns têm só o áudio por uma questão ou outra. Às vezes não é possível ter o vídeo, né? Mas está lá, amém? Adonai Shalom Dourados, e você pode ver as ministrações que vão fazer parte da sequência de hoje, assim como todas as outras, que aí há algum tempo aí nós já estamos colocando disponível para todos vocês estarem acompanhando, amém? Amém. Então, queridos, como eu falei para vocês, nós estamos falando a respeito da vida de Salomão. Salomão é alguém bem conhecido, nós sabemos que ele era um dos filhos do rei Davi, e toda vez que nós falamos a respeito dele, nós lembramos de como ele era grande, como ele era poderoso, um reino rico e soberano, enfim, nós temos isso claramente nas nossas mentes. Isso é muito bom, mas existem algumas coisas da vida de Salomão que fazem parte da nossa vida também. Aliás, não só a vida de Salomão, mas a Bíblia, a Escritura todinha, ela tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Totalmente. A Bíblia vai falar acerca de um Deus único, poderoso. Através dela nós sabemos quem nós somos, da onde nós viemos e para onde nós vamos. A nossa história, a história de vida, está nas Escrituras e nós precisamos conhecer ela. Então, quando a gente fala da vida de Salomão, a gente não pode pensar que ela está alheia, que ela está distante da nossa vida, mas tem também tudo a ver conosco, assim como toda a Escritura. Queridos, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, quando nós entendemos que, como foi falado aqui, o Senhor Jesus, ele se fez pecado em nosso lugar, a nossa natureza de pecado, nós precisávamos de Cristo. E ele então veio até essa terra, tomando forma de homem, enfim, ele morreu por nós e nos deu acesso à vida, ele nos deu acesso à eternidade, ele nos deu acesso ao seu amor e à sua grandeza. Jesus fez isso. E com isso também nós nascemos de novo e tivemos nele uma filiação. Então nós nos tornamos filhos a partir de um novo nascimento, confessando Jesus como Senhor, tendo uma vida entregue a Ele. Você fez isso, se você não fez isso, você precisa urgentemente fazer isso, entregar a sua vida a Jesus Cristo, confessar Jesus como seu Senhor e ser uma nova criatura diante do Senhor. Então, a partir do momento que nós fazemos isso, queridos, nós automaticamente ganhamos uma nova filiação como filhos. Nós começamos então a fazer parte da família de Cristo, da família de Deus nesta terra. Nós fazemos parte de um povo que é santo, um povo que pertence a um único Deus. E isso acontece de forma, pela graça e de uma forma sobrenatural. Então, nós estamos aliançados a Jesus. Então,
assim como a vida de Salomão, assim como a vida de Davi, a minha e a sua vida, nós somos aliançados, nós pertencemos à família de Cristo, amém? Nós fazemos parte disso. Então, queridos, uma coisa que eu quero que fique bem clara na sua mente, no seu coração e no seu espírito. A história de Deus, tudo aquilo que aconteceu no passado, tem a ver comigo. Mesmo antes de eu nascer, muito antes de eu nascer, a história da criação tem a ver comigo. A Bíblia diz que antes que todas as coisas existissem, o Senhor já sabia que você estaria aqui neste tempo. O Senhor te desejou. Então isso aconteceu lá muito no passado. Faz parte de quem eu sou. Também no presente, tudo aquilo que se refere às Escrituras, no presente tem a ver comigo. E tudo aquilo que ainda diz nas Escrituras, que ainda não se cumpriu, também tem a ver comigo. Então, todo o passado, presente e futuro que se refere às Escrituras e aquilo que Deus fez tem a ver comigo e com você. Amém? Nós temos pouquíssimo tempo, eu preciso falar algumas coisas para vocês, enfatizar, e eu quero ter um tempo aqui para nós orarmos, queridos. Então, me perdoe se eu for um pouquinho rápido, mas como eu falei, você pode depois dar uma ouvida nas outras ministrações, e por favor, leia as Escrituras, leia o livro de Crônicas, leia o livro de Salmos, de Reis, de Samuel, enfim, leia a Bíblia toda. Amém? Porque as coisas vão fazendo sentido na sua vida e você vai e precisa, a Bíblia precisa estar fácil na nossa mente, no nosso coração. Então, queridos, nós vimos nas ministrações anteriores a ascensão de Salomão ao trono, que era de seu pai Davi. Deus faz uma aliança com a descendência de Davi, dando para eles uma casa. Israel seria o lugar onde eles iriam morar para sempre. Deus marca a vida de Davi e da sua descendência naquele lugar, em Israel, e fala, olha, Davi, você permanecerá aqui através da sua descendência. Então o Senhor dá para eles uma casa. Mas também Deus escolhe, assim como havia nascido no coração de Davi, Deus escolhe Israel para ser a sua casa, e Jerusalém, né, na cidade de Jerusalém, para habitar para sempre. Nós vamos ver isso em 2 Crônicas 7, leia comigo no versículo 16. Diz assim, porque eu escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Então, o Senhor escolheu Jerusalém para ser a sua morada, o lugar que marcaria a sua presença, queridos. Então, de uma maneira muito rápida aqui, nós vamos lembrar, Salomão traz a arca, Salomão coloca no templo, Salomão faz todo o preparativo para que isso acontecesse. Ele, depois de pronto, ele chega, fala, reúne todo o povo, faz uma convocação para todo o povo de Israel. E ele então fala ao povo, ele relembra tudo aquilo que aconteceu na vida do seu pai, ele relembra aquilo que estava no coração de Deus e do seu pai com relação ao templo, e ele faz uma oração a Deus. Ele faz uma oração, queridos, demorada. Sabe aquela oração caprichada, se a gente pode dizer isso? Uma oração detalhista, uma oração que Salomão derrama o seu coração diante do Senhor. E a gente vai ver, você não precisa abrir, mas você vai ver isso em 1 Reis, no capítulo 8, do versículo 22 até o 53, vai discorrer toda essa oração que Salomão vai fazer diante do Senhor. Você também vai ver em 2 Crônicas, no capítulo 6, do 12 ao 49. Queridos, Salomão, pensa só, Salomão faz o templo, está tudo pronto, os sacerdotes colocam a arca,
dentro do Santo dos Santos, e há uma alegria no coração de Salomão, há uma alegria diante do povo. Eles estão ali agora diante da presença do Senhor, um lugar que eles fizeram para que simbolizava e que carregava a presença do Senhor, a arca do Senhor, que representava a presença, estaria sobre aquele lugar com honra, um lugar suntuoso, um lugar rico, um lugar cheio de detalhes. E Salomão está nesse contexto, o povo está nesse contexto. E aí, queridos, ele reúne todo aquele povo e ele faz uma oração que nós falamos aqui, uma oração demorada. E é interessante a gente lembrar que nessa oração que Salomão faz, ele rasga o seu coração ao Senhor. E uma das palavras que falam bastante no decorrer desses versículos, ele fala: Senhor, por favor, Deus ouve a minha oração. Deus ouve a nossa oração e nos perdoa. Ele fala isso toda hora. Senhor, ouve e perdoa. Senhor, ouve e perdoa. Salomão tinha no coração dele a necessidade, ele sabia da necessidade de estar diante do Senhor em prostração, em santidade, e ele faz essa oração. E aí, queridos, uma coisa que é muito interessante, ele vai falar de muitas coisas, mas se a gente pudesse resumir a oração que Salomão fez, uma das coisas que ele orou, ele falava assim: Senhor, ensina o teu povo a produzir uma oração que provoque a redenção, perdão e restauração. Ele orava e clamava ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia do nosso povo. Senhor, se conosco quando nós formos à guerra. Senhor, nos perdoa os nossos pecados. Ele orava constantemente, pedindo para que o povo se arrependesse e tivesse um coração íntegro diante do Senhor. E aí, queridos, como o Senhor faz sempre diante de uma oração sincera, diante de uma oração que nós fazemos de todo o nosso coração, todas as vezes que nós oramos ao Senhor, você pode ter a certeza que Ele vai ouvir a sua oração. Todas as vezes que você orar, o Senhor está com os ouvidos dele atento à oração. O que mais o Senhor quer é estabelecer conosco uma comunhão, uma comunicação entre pai e filho. Sabe de uma coisa? Quando Salomão, ele foi diante do Senhor, e até mesmo antes de Davi morrer, o Senhor Deus falou para Davi: Davi, sabe de uma coisa? Você vai morrer logo, você vai partir. Mas eu vou coroar o seu filho como rei. E sabe de uma coisa, Davi? Eu vou ser como um pai para ele. E ele será como um filho para mim. Salomão estava sob os cuidados do Deus eterno o tempo todo. O tempo todo. E isso era maravilhoso. Então, queridos, a palavra de Deus diz que Salomão, ele está nesse contexto, diante dessa glória, desses acontecimentos, e ali, com o templo pronto, ele faz essa oração, e o Senhor ouve, como eu falei para vocês, o Senhor ouve a oração de Salomão, e o Senhor responde para ele, lá no versículo 12. Do versículo 12, ele vai falar, do capítulo 7, ele vai falar: de noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: eu ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração. O Senhor ouve a tua oração. O Senhor ouve a minha oração. O Senhor responde para ele: eu ouvi a tua oração. E aí, queridos, o Senhor vai falar para ele aqui, vamos ler aqui, 2 Crônicas 7, no versículo 12. Nós lemos: de noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga,
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Próximo, por favor. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Queridos, aqui o Senhor está respondendo a oração de Salomão, está recebendo a sua oração e Ele está falando, olha, diante de tudo aquilo que você pediu, de todos os seus temores, de tudo aquilo que você tem, que você aflige o seu coração, se vocês orarem, se vocês se humilharem, se vocês me buscarem, se converterem, eu vou ouvir. O Senhor traz uma resposta para ele maravilhosa, uma resposta que eu creio que acalmou o coração de Salomão. E como é importante nós entendermos que os ouvidos do Senhor, eles estão atentos às nossas orações, queridos. Os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa oração. Os olhos do Senhor estão abertos, diz a Escritura. Aqui também vai falar que o Senhor, Ele escolheu e santificou esta casa, né? A casa, o templo, para ser dele para sempre. Nós vamos ver que Salomão prospera diante de Israel e diante de todos os reis. Se você for ler aqui, você vai ver no capítulo 8. E aí nós vamos lembrar da história mais uma vez. Salomão foi um rei que a Bíblia diz que não houve ninguém igual a ele. Não houve nenhum outro rei, nem haverá outro rei que fosse como Salomão diante do Senhor. Salomão prosperava em todas as coisas. E aí, nós vamos ver que a Bíblia faz-nos conhecer que ele recebe uma visita, a rainha de Sabá vai visitar Salomão, e nós lembramos disso. A rainha de Sabá veio de lá da nação dela e faz uma viagem demorada até Jerusalém, ali onde é o reinado de Salomão. Ele era tão conhecido, queridos. Toda a terra, todos os reis, todos os povos sabiam a respeito do reinado de Salomão. Mas a Bíblia vai falar que a rainha de Sabá, ela não se satisfaz somente em saber pelos outros, ela vai lá. E por acaso era uma mulher, né? Por acaso as mulheres são detalhistas. Por acaso as mulheres, muitas vezes, a gente tem essa coisa, eu preciso ver, eu preciso conhecer, né? Muitas vezes a gente brinca que a gente vai saber de uma história e a gente pergunta para o homem assim, para o marido, para o filho, pai, me conta que eu quero saber. Aí ele fala, aconteceu assim, assim, e tá bom. E você fala, mas estava onde? Aconteceu como, né? Que nem às vezes eu falo para o Mar fala assim para mim, Hebe, tal pessoa mandou um abraço para você. Aí eu falo, legal, e quem é? O nome dela? Eu falei, o nome da pessoa, como que eu vou saber? Eu não lembro o nome dela, eu não sei como que era o nome dela. Eu falei, então, como que ela era então? Aí ele fala, ela tinha um cabelo meio assim, ó, assim, não sei, um pouco, não sei, meio preto o cabelo dela, e ela, aí fala umas definições assim, nada a ver, que deu no mesmo, Sheila, porque não tem definição nenhuma. Então, por algum motivo aqui, é a rainha, uma mulher que vai visitar Salomão. E realmente ela fica espantada com tudo que ela vê. Ela vai numa comitiva muito grande, ela leva presentes para Salomão, ela leva ouro, ela leva pedras preciosas, ela leva várias coisas
para o rei Salomão, e eles vão numa grande comitiva, um grande exército. Imagina, queridos, uma viagem longa, carregando um monte de coisa. Mulher carrega coisa, não carrega, gente. Mulher carrega uma porção de coisa. Imagina uma rainha visitando um rei. E assim ela faz. E quando ela chega diante de Salomão, ela fica maravilhada. No capítulo 9, lá no versículo 4, vai falar que ela ficou como fora de si. Ela ficou impressionadíssima com aquilo que ela via no reino de Salomão. E ela falou, olha, tudo aquilo que falaram para mim, tudo aquilo que as pessoas diziam, não é nem metade do que aquilo que os meus olhos viram. Eu estou vendo como Salomão é sábio, como o seu reinado é rico e como é poderoso. Mas, querido, se você for acompanhar comigo, lá no versículo 6 do capítulo 9 de 2 Crônicas, vai falar assim. Aqui a rainha de Sabá está falando, eu, contudo, não cria no que se falava até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria. Ela sobrepuja a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Agora, olha só o que ela fala no versículo 8. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque o teu Deus ama Israel para estabelecer para sempre. Por isso, ele te constituiu rei sobre ele para executares justiça e juízo. Sabe o que está acontecendo aqui, queridos? Diante de tudo aquilo que ela viu, Salomão fez questão de demonstrar aquilo que era realmente importante. Sabe por que eu sei disso? Porque quando essa rainha de Sabá, ela vai falar a respeito daquilo que realmente impressionou ela vai falar a respeito do Deus de Salomão. Ela vai falar, bendito seja o teu Deus, porque ele se agradou de você para te colocar nesse reino. E ela vai falar, sabe o que mais? Deus ama Israel e ele fez isso para te estabelecer para sempre. Olha só, queridos, uma pessoa aqui que provavelmente não tinha o mesmo Deus que Salomão, mas ela reconhece através da vida de Salomão, daquilo que ela provavelmente deve ter ouvido da sua boca, ela reconhece que Salomão tinha um Deus e que esse Deus amava ele, amava o seu povo, e que Deus, o próprio Deus, estava estabelecendo ali todas as coisas para cumprir um grande propósito. Essa rainha teve essa revelação através daquilo que Salomão discorreu para ela. Mas, queridos, diante de todas essas coisas que nós sabemos que faz parte do auge da vida de Salomão, o que foi o auge da vida de Salomão? O auge da vida de Salomão foi estar na presença do Senhor. O auge da vida de Salomão foi ter um coração sensível para obedecer ao Senhor. O auge da vida de Salomão foi obedecer o seu pai Davi. O auge da vida de Salomão foi guardar os preceitos de Deus e ter o Senhor como único Deus. A Bíblia diz, você lembra que Salomão, o Senhor Deus dá para ele uma sabedoria inigualável. Ninguém até então conheceu e teve a sabedoria. O próprio Deus, a própria sabedoria era o pai de Salomão, entende? A própria sabedoria dava aula, porque ele tinha Deus como pai, e ele tinha essa sabedoria que vinha do Senhor. Mas nós vamos ver lá em 2 Reis, no capítulo 11, algumas coisas que vão mostrar a queda de Salomão. E eu quero que você abra comigo, 1 Reis 11.
O melhor lugar, queridos, para nós estarmos. Não existe outro lugar melhor para nós estarmos. Não existe outro lugar senão a presença do Senhor. O lugar onde Ele está é o lugar onde nós precisamos ficar. Nós precisamos saber aquilo que está acontecendo, aquilo que o Senhor está falando. Nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor. E isso tudo é no lugar da presença, queridos. Esse é o auge, é o nosso auge. O nosso auge estará sempre no lugar onde o Senhor está. Mas aqui vai falar um pouco da idolatria, aquilo que aconteceu na vida de Salomão e que trouxe marcas terríveis para a sua vida. No versículo 1, vai falar... queridos, eu vou abrir com você na NVT, por favor. Na NVT, eu acho que vai ficar melhor aqui para a gente acompanhar. 1 Reis 11... De 1 a 2, nós vamos ler alguns versículos. Eu vou começar aqui. O rei Salomão, preste bastante atenção. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do faraó, ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos hititas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres destas nações, pois desviarão seu coração para os deuses delas. E, no entanto, Salomão amou essas mulheres. No total, ele casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas. E elas desviaram seu coração do Senhor. Quando Salomão era idoso, elas o induziram a adorar outros deuses, em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor seu Deus, como seu pai Davi tinha sido. Salomão adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Recusou-se a seguir inteiramente o Senhor, como seu pai Davi tinha feito. No monte que fica a leste de Jerusalém, ele chegou a construir um lugar de culto para Camus, o repulsivo deus de Moabe, e outro para Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Salomão construiu esses lugares de culto para suas esposas estrangeiras, para que elas queimassem incenso e oferecessem sacrifício aos deuses dela. O Senhor se irou com Salomão, porque o coração dele tinha se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que havia lhe aparecido 2 vezes. Ele tinha advertido Salomão especificamente de que não adorasse outros deuses, mas Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Então aqui a Bíblia vai discorrer que aqui, olha só o que aconteceu. Salomão começa a se envolver com outros amores. Salomão deixa de ter o Senhor como seu Deus, de amar soberanamente ao Senhor e começa a se envolver. Por que ele fazia isso, queridos? Ele se envolvia com outras mulheres porque essas mulheres faziam parte de acordo com outros povos. Então, eles faziam negociações para ter a posse de outros povos, enfim. E nisso, as mulheres eram dadas como negociação, e ele vai se envolvendo com essas mulheres, e a Bíblia diz que ele começa a amar essas mulheres, e essas mulheres, elas tinham outros deuses que não eram o único Deus, e aí, de uma forma muito sutil, Salomão começa a se envolver com uma, com outra, e com várias, e com muitas.
E ele começa a se envolver com os deuses dessas mulheres. Aquilo o Senhor tinha falado: não se case com outras mulheres, não tenha aliança com outros deuses, não faça isso. E Salomão fez o que era desagradável aos olhos do Senhor. Isso manchou o coração de Salomão. Isso distanciou Salomão da presença do Senhor. A Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre o Senhor e nós. Queridos, e como eu falei para vocês, muitas vezes a gente faz uma separação e fala: não, isso aqui é Samuel, para mim não. Eu não tenho outras mulheres, ou não tenho outros homens, ou eu não faço esse tipo de coisa, enfim, isso está longe de mim. Queridos, mas a palavra diz aqui que na vida de Salomão foi isso. Mas, queridos, nós precisamos entender que hoje nós também podemos ter outros deuses, podemos começar a fazer aliança com outras coisas que não é o Senhor, o nosso Deus. A Bíblia fala aqui, queridos, olha o nível. Um homem que fez um templo ao Senhor Deus, ele também começa a construir templos para outros deuses. E esses deuses, queridos, eles eram terríveis, terríveis. Para vocês terem uma noção, esse Moloque aqui, por exemplo, as pessoas tinham que oferecer os seus filhos para serem mortos, oferecidos a esses deuses. Eles matavam os seus próprios filhos. Eles se envolviam sexualmente com animais, eles se envolviam e faziam todo tipo de orgia, não só na esfera sexual, de todo tipo de coisa horrível, abominável, mas eles se aliançavam oferecendo sacrifícios a outros deuses, começavam a se envolver, e não só Salomão, mas todo o povo. Isso distanciou eles do Senhor. Mas sabe, querido, se nós olharmos as Escrituras, se a gente for ver lá em 2 Crônicas, do qual a gente estava lendo, aqui o Senhor estava falando para Salomão. Volte lá em 2 Crônicas, abra sua Bíblia, em 2 Crônicas 7. Vocês se lembram que Salomão fez uma oração diante do Senhor e o Senhor ouviu a sua oração? Salomão agora se desvia do Senhor totalmente, totalmente. Mas aqui o Senhor estava dando para eles o caminho de volta. No versículo 14, o Senhor traz para ele o caminho de volta. E ele fala assim: o meu povo que se chama pelo meu nome, se vocês se humilharem, orarem, me buscarem, se converterem dos seus maus caminhos, eu vou ouvir a oração de vocês e vou sarar a terra. Então, queridos, nós precisamos entender que nós precisamos ter um lugar de santidade diante do Senhor, de uma forma tão forte, que nenhuma outra coisa pode ser maior do que o nosso amor ao Deus verdadeiro, o único Deus. Nós precisamos guardar o nosso coração para o Senhor, para que Ele seja o único Deus das nossas vidas. Nós não podemos nos envolver com paixões, seja lá do que for, querido. Eu não estou só falando na esfera sexual, na esfera carnal, de uma relação sexual entre homem e mulher, ou da forma que a gente imagine ser. Eu não estou falando só de uma esfera sexual, mas eu estou falando de coisas que muitas vezes estão camufladas dentro de nós e que nós não assumimos como ídolos, como, por exemplo, o nosso orgulho, como, por exemplo, a nossa insensatez, como, por exemplo, todas as vezes que nós queremos fazer aquilo que achamos, porque afinal de contas nós sabemos aquilo que nós estamos fazendo, e nós também sabemos que muitas vezes pensamos aquilo que não está nas Escrituras. As nossas vontades, elas não conhecem muitas vezes o Evangelho.
Mas o Senhor está nos chamando a nós nos convertermos a Ele. O Senhor está nos chamando para o caminho de volta, queridos. Porque a vida de Salomão, ela traz uma referência do que é para as nossas vidas. Sabe, queridos, o Senhor nos deu uma grandeza, uma riqueza, e é Jesus. O Senhor fez tudo na cruz. Hoje nós participamos aqui da ceia. Isso é o simbolismo do que o Senhor Jesus fez. Essa é literalmente aquilo que o Senhor Jesus fez. Ele nos deu acesso a Deus. Ele nos deu acesso à vida. Ele quebrou o poder do pecado e da morte na cruz. Ele nos fez herdeiros com Cristo Jesus. E Ele está falando aqui nas Escrituras que assim como Ele falou para Davi, que o reinado de Davi seria permanente, Jesus, como descendente de Davi, irá ocupar o lugar de soberania novamente na terra. O reino de Deus estará sendo estabelecido na sua volta. E Ele quer um povo santo, um povo limpo, um povo que sabe ouvir a sua voz e sabe amar a Deus de todo o coração. Este sou eu e este é você, querido. O Senhor está nos chamando para nós confessarmos diante dEle os nossos pecados. O Senhor está nos chamando para que derramamos os nossos corações, queridos, diante do Senhor em verdade e fala: Senhor, eu tenho errado diante do Senhor, eu tenho sido omisso com a minha família, eu tenho sido omisso com a minha esposa, eu tenho sido omisso com os meus filhos. Sabe, Senhor, eu tenho ouvido as Escrituras, mas elas não têm feito efeito na minha vida. Muitas vezes as pessoas nem sabem que eu sou cristã, muitas vezes as pessoas nem sabem, nem veem Cristo nas minhas vidas. Isso precisa ser mudado, querido. Isso precisa ser mudado. O Espírito Santo de Deus está sobre você e Ele te capacita para ser filho de Deus. Ele te capacita para ter vida abundante. Ele te capacita para ter comunhão com o Pai. O acesso está liberado. Tudo que precisava ser feito já foi feito na cruz. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Você pode pensar: Hebe, tem coisas que eu não consigo deixar, tem coisas que eu não consigo mudar. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui o caminho de volta. Se sujeite ao Senhor Jesus. Se sujeite à pessoa de Jesus Cristo. Confie no amor de Deus. Confie naquilo que Ele falou para você. Aquilo que Ele falou, querido, é o melhor. É aquilo que precisa ser feito. Se Ele falou que vai dar certo, vai dar certo. Se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Você só precisa crer no Senhor de todo o seu coração. Você precisa confiar no amor do Senhor e descansar nele. Entregar a sua vida ao Senhor. Descansar nesse amor e falar: Senhor, eu pequei. Limpa-me com o teu sangue, purifica-me de novo, eu quero ter comunhão contigo. Se converta ao Senhor, busque ao Senhor e Ele vai endireitar os nossos caminhos, Ele vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. O Senhor Jesus vai transformar a nossa família, o Senhor Jesus pode transformar casamentos, o Senhor pode restaurar filhos perdidos, o Senhor pode trazer saúde, o Senhor traz cura, o Senhor traz libertação, o Senhor traz satisfação de vida. O Senhor traz alegria. O Senhor pode todas as coisas. É nele, somente nele, é através dele. Em 1 João 1:5 vai falar: Deus é luz. Se dissermos que estamos na luz e escolher o pecado, estamos mentindo, porque estamos nas trevas. Não adianta nós ter uma vida de aparência. Não adianta, queridos, ter uma aparência de uma pessoa boazinha. Deus não quer você boazinha, Deus quer você morto.
Deus quer ver você morto para si mesmo, para que Ele tenha vida em você. Precisamos morrer para nós mesmos todos os dias, para que Cristo viva em nós. Precisamos morrer para as nossas próprias vontades e para os nossos achismos. Deus não quer saber o que você acha. Deus é vivo e poderoso e verdadeiro. Não é o que você acha, querido. Não é o que eu acho. É o que Ele diz a respeito de todas as coisas. Não é da forma como você pensa. Se aquilo que você pensa não estiver à luz das Escrituras, você precisa se converter ao Senhor. E eu digo mais, se você não ler a Bíblia, você não vai conhecer Jesus. Se você não ler as Escrituras, você vai viver em pecado. Se você não ler as Escrituras, se você não orar ao Senhor, você vai estar preso às suas paixões da carne, vai perecer e vai levar a sua família junto. Na vida de Salomão, aconteceu isso. O Senhor Deus poupou o reinado de Salomão, não tirando ele como rei, mas depois disso, o seu filho como sucessor dele. Ele provocou uma grande divisão no povo de Deus. Um racha. Descendência ficou ferida. Por quê? Porque Salomão se desviou do caminho do Senhor. Aquilo que você está fazendo hoje na sua família, e você que não é casado, preste atenção nisso. Você dá destino à sua família pela sua obediência ao Senhor ou não? Você vai dar destino à sua descendência. Se você obedecer ao Senhor, se você amar ao Senhor, se você eliminar outros deuses na sua vida e na sua família, o Senhor Deus promete que as bênçãos virão e te acompanharão, elas estarão com você. Nós queremos ser abençoados, não é verdade? Nós queremos ser abençoados, é gostoso saber e ouvir sobre bênção. Você é abençoado sobre isso, você vai ser abençoado sobre aquilo. Olha, Deus promete isso para você e Deus promete aquilo sobre você e amém, glória a Deus, é bênção, é bênção, bênção. Queridos, mas a bênção, queridos, ela não é uma coisa que você procura, ela é uma consequência. A bênção é consequência de obediência. A bênção, ela vem naturalmente porque você ama a Deus. Então nós queremos ser abençoados, mas quando os nossos ouvidos e o nosso coração, eles não querem saber a respeito dos nossos pecados. Os nossos ouvidos doem quando a gente começa a pensar naquilo que nós estamos transgredindo diante do Senhor. Aquilo que nós temos feito que afasta o Senhor de nós. A nossa alma chora, a nossa carne briga. Nós não queremos conhecer os nossos pecados e nós não queremos nos arrepender. A nossa natureza pecaminosa é essa. Mas nós fomos limpos pelo sangue do Cordeiro. Sim, nós somos limpos. O sangue de Cristo limpa os nossos pecados e nos dá acesso ao Pai. Nós precisamos, queridos, reconhecer aquilo que tem nos afastado do Senhor. E por favor, não pense que eu não estou falando com você. Eu estou falando exatamente com você e o Senhor está falando comigo. O Senhor virá buscar um povo santo. O Senhor virá buscar um povo que conhece a sua voz e tem intimidade com ela. Tudo que tem aparência, mas não é engano, é mentira. É mentira. 1 João 2:1, a palavra de Deus diz que nós temos um advogado, Ele é o nosso advogado.
Nós não estamos sós nesse processo. Você não está só nesse processo. O Senhor está com você. O Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador, querido. No versículo 3 vai falar: sabemos se conhecemos a Deus, se obedecemos os seus mandamentos. Você quer ver Cristo em alguém? Você quer saber se essa pessoa realmente ela ama ao Senhor? Você vai ver que ela não faz aquilo que ela quer, mas ela faz aquilo que o Senhor quer da sua vida. É uma pessoa que ela tem um coração disponível e moldável ao Senhor. E isso traz um conflito com aquilo que nós temos ouvido no mundo hoje atual. O que nós temos ouvido? Olha, você precisa se garantir. Você precisa ter uma personalidade de autoritarismo. Você precisa se impor em quem você é. Você precisa ser uma mulher imponente, uma mulher empoderada. Você precisa ser um homem de não sei o quê. E tudo isso é mentira se Jesus não fizer parte disso, querido. É tudo uma grande mentira. Satanás está mentindo e nós estamos ouvindo e absorvendo as suas mentiras, mas nós fazemos parte de um povo santo que ouve a voz de Deus e obedece aquilo que é para ser obedecido. Abre comigo em João 14, 21 e 23. João 14. Vamos ler comigo aqui, versículo 21. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Versículo 23. Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembre-se, essas palavras são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Nós precisamos ter essa característica aqui, queridos. Não adianta nós falarmos que amamos ao Senhor, não adianta nós estarmos culto após culto, não adianta nós estarmos em reuniões, em seminários, em isso e aquilo. Nós seremos conhecidos diante do Senhor como aqueles que amam ao Senhor, se nós obedecermos aos seus mandamentos. Aqueles que aceitam os meus mandamentos, eles me obedecem. E estes são os que me amam. Vocês lembram que o desejo de Davi era construir um lugar para a presença do Senhor. Ele mesmo queria fazer isso. E o Senhor falou: não, é o seu filho Salomão. Quando Davi, ele é coroado e ele fala: eu moro num lugar tão maravilhoso, eu preciso fazer um lugar em que o meu Deus seja honrado. O desejo dele era de trazer a presença do Senhor no meio do povo. E aqui, queridos, o Senhor está falando aqui. Sabe o que acontece com aqueles que amam o Senhor? A palavra de Deus diz que Ele vai se manifestar a eles. E a Bíblia está falando que Ele vai vir e vai morar dentro de cada um deles. Se você amar o Senhor de todo o seu coração, a sua vida será a casa do Senhor. O Senhor vai fazer morada dentro de você, querido. Isso é poderoso demais. Você quer ter comunhão com o Senhor?
Você quer ter Ele como amigo? Você precisa desfrutar da intimidade com Ele. E Ele está falando: me obedeça, me ame, confie em mim para obedecer aquilo que eu falo. Eu vou morar dentro de você. Eu vou fazer uma mesa para nós estarmos. E eu vou ceiar com você. Eu vou te entregar o pão da minha mão. Eu vou revelar para você quem eu sou. Eu vou ter intimidade com você. Você vai ser o lugar onde eu vou habitar. Você imagina você trabalhando, tendo Deus dentro de você, habitando em você. Você imagina você criando os seus filhos e Deus habitando dentro de você. Você imagina você fazendo coisas, lavando a louça, você varrendo o seu quintal e Deus habitando dentro de você e falando com você o tempo todo. Você imagina você diante de situações difíceis, diante de um diagnóstico médico, diante de uma situação que você precisa fazer escolhas, você tendo Deus dentro de você e falando com você claramente, te dando instruções, e você fala: meu Deus, o que é isso? O próprio Deus está dentro de mim, está falando. Isso é tremendo, é maravilhoso. Deus habitando dentro de você. Deus habitando dentro de você. Ninguém poderá te deter. Ninguém poderá ser contra você. E eu não estou falando de pessoas. Eu estou falando do inimigo das nossas almas. Ninguém poderá te segurar, ninguém poderá te deter. Você estará com o próprio Deus falando aqui dentro de você, te dando instruções, te capacitando, te dando aquilo que você deve falar, como você deve agir. O próprio Deus morando dentro de você. Essa palavra, queridos, é para mim, essa palavra é para você. Assim como Salomão conheceu a presença do Senhor, a palavra de Deus diz que o templo se encheu com a glória de Deus de uma forma tão grande que as pessoas, os sacerdotes, eles não poderiam mais ficar naquele lugar, tamanha era a presença do Senhor. Salomão conheceu a presença do Deus poderoso. Salomão conheceu quem era o Deus que ouvia a oração, mas teve um momento da sua vida que ele começou a se influenciar por outras coisas. Outras coisas que tiveram aparência boa, não tiveram aparência ruim. Coisas boas tomaram o coração de Salomão e ele se esqueceu do Senhor. Ele corrompeu o coração dele com outros deuses. O Senhor quer que nós nos voltemos para Ele, que nada esteja entre nós e o Senhor, querido. O Senhor está nos chamando para ter intimidade com Ele nesses dias. Querido, a palavra do Senhor vai se cumprir. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o quadro político, financeiro desta terra. Nós não sabemos os rumores de guerra que vão vir, as coisas que vão acontecer. Eu sei, queridos, que a palavra de Deus vai se cumprir. Aquilo que Ele falou que ele faria, Ele vai fazer.
Mas o Senhor está chamando eu e você para não nos corrompermos com este mundo, com a loucura deste mundo. O Senhor está chamando você para ser dele, para que você guarde os seus ouvidos, os seus olhos e os seus pés para serem santos, para estar no lugar onde Ele está, para ter Deus habitando dentro de você. O Senhor nos chamou para isso, porque Ele vai cumprir a sua palavra. Ele vai voltar e estabelecer o seu reinado. O descendente de Davi vai ocupar o reinado desta terra. E Ele quer os seus filhos junto com Ele. Ele quer o seu povo junto com Ele. Em nome de Jesus, tire os seus olhos da terra e coloque os seus olhos no céu. Tire os seus olhos da terra e coloque os seus olhos na eternidade. Tire os seus olhos do agora e pense naquilo que está por vir. A eternidade é muito maior do que nós podemos pensar. A eternidade é o tempo todo diante do Senhor, diante da glória do Senhor, tendo Ele como Deus. Mas isso não é somente para quando Ele voltar. Isto é para hoje. Isto é para agora. Isto é para hoje. Em nome do Senhor Jesus. Nós fazemos parte do povo de Deus. Nós somos inseridos, nós somos enxertados. Nós fazemos parte através de Jesus. Nós agora fazemos parte do povo de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos todo aquele que crê no Senhor Jesus e confessa o seu nome. Todo aquele que ama o Senhor acima de todas as coisas. Um dia vai conhecer os olhos de fogo do Senhor Jesus. Um dia nós vamos estar frente a frente com Ele, e isso não vai ser uma novidade, porque se nós estabelecermos comunhão com Ele, quando nós estivermos frente a frente com Ele, queridos, será apenas o ápice, será apenas algo que vai se concretizar de alguma coisa que já está no processo, entende? Nós podemos começar algo novo diante do Senhor. Nós podemos começar algo que ainda nós não experimentamos, querido. Nós podemos vivenciar os melhores dias da nossa vida, se o Senhor fizer parte das nossas vidas, se Ele for o único Deus. Em nome de Jesus, tira o orgulho do seu coração, tira a soberba do seu coração. Em nome do Senhor Jesus, pare com isso de achar que as coisas são do jeito que você pensa. Se converta ao Senhor, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer no meio de nós. O Senhor está preparando um povo que tem ouvidos para ouvir. O Senhor está chamando homens e mulheres que não vão se corromper, que não vão negar a Cristo, mas que vão morrer se preciso for e falar: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Isso é para mim e é para você, queridos. Ele é digno da nossa santidade. Ele é digno de nós confessarmos os nossos pecados. Ele é digno de nós nos arrependermos e nós voltarmos a Ele. Ele é digno, 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 Ele é digno de santidade. Ele é digno de glória, Ele de louvor que sai dos seus lábios. Ele é digno da adoração que você produz diante do altar. Ele é digno, Ele é santo, Ele é digno, Ele é merecedor. Vou pedir pro Oliver, nós vamos ouvir uma canção, e eu quero que você preste atenção na letra dessa música. E enquanto nós ouvirmos essa letra, essa música, eu peço para que você coloque seu coração diante do Senhor. Isso é algo muito individual, querido. A palavra de Deus diz: se você crer em mim,
Pegue a sua cruz e siga-me. A cruz é um lugar para um só. Eu e o Senhor. Eu e o Senhor. Como tem andado a sua vida? Que frutos você pretende oferecer ao Senhor? Produzir. Coloque-se diante do Senhor e se volte ao Deus da nossa salvação.